Do livro Alta de Souza, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, Alta de Souza. Capítulo A Jesus. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida. No aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Deus abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas almas. Aqui estamos para conversar um pouco com vocês a respeito do aniversário desta casa abençoada que tanta luz tem esparzido em toda esta região de Recife. É com muito carinho que eu venho, sempre que posso e que me é dada a chance, eu venho a esta casa conversar, trocar ideias e valorizar o trabalho da doutrina espírita, que, como a revivescência do Evangelho de Jesus, promove em nossos corações, à luz da fé raciocinada, a oportunidade de conhecer a verdade e, a partir dela, deixar que nossas virtudes possam sair de nós, alcançando os que necessitam mais do que nós. Eu me lembro da pequena história daquele jovem. Aquele jovem, o mesmo que, quando criança, ele brincando, correndo, como toda criança faz, fez um pouco de barulho naquele ambiente onde estava Jesus, falando sobre o reino de Deus. E a criança fazendo barulho logo despertou alguém mais preocupado em preservar o ambiente para que aquela criança fosse dali afastada, uma vez que ela poderia atrapalhar o que Jesus falava. Mas Jesus, com seu amor, seu carinho e sua presença afável, interrompeu por alguns instantes a sua fala e disse: deixa que vem a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E, com muito carinho, ele pega aquela criança, talvez a mais levada, ou quem sabe, o espírito que dentre os outros tinha um compromisso um pouco maior. Naquela conjuntura toda que ela estava. E ele pega a criança e a coloca no colo. E com ela no colo, ele prosseguiu a sua fala a respeito do reino de Deus. Como alguém que passou por Jesus não se modificaria? Como este episódio não poderia trazer lembranças, consequências para aquela criança
que esteve no colo de Jesus. E o tempo passou. A partir dali, sempre que podia, quem sabe na esperança de ir outra vez para o colo de Jesus. Sempre que podia, a criança estava por perto. E, ainda que um pouco mais agitada, ainda que um pouco mais inquieta, ela não deixava de guardar tudo o que ouvia. Aliás, isso acontece conosco hoje, com as crianças que estão à nossa volta. Quando estamos, às vezes, num grupo, na casa espírita, conversando, estávamos antes da pandemia, né? A gente, às vezes, vê que tem uma criança que fica por ali, parece que está brincando, que está distraída, mas em determinado momento ela levanta a mão e diz isso assim, assim, e complementa aquilo que a gente está falando. Então, a mesma coisa aconteceu com aquela criança. Ele passou a acompanhar de uma maneira discreta, mas de uma maneira também inesquecivelmente atenciosa. Ele acompanhava as falas de Jesus. Tornou-se um adolescente, Jesus crucificado, e ele não tirava da sua alma, e não era mesmo para tirar, a lembrança amorosa, luminosa do Mestre Jesus. Então, ele cresceu de uma forma, com um comportamento desassombrado, corajoso, destemido, mas cheio de amor. A coragem dele era uma coragem em favor dos mais necessitados. É como se ele quisesse repetir as atitudes do mestre, mas não trazia em si a força moral luminosa na condição evolutiva do mestre Jesus. Mas ele lembrava-se como Jesus fazia, como ele tratava os necessitados. Chegou até a multiplicar os pães e os peixes para matar a fome dos necessitados. Ele registrara algumas respostas do mestre para algumas pessoas que tentavam criar armadilhas para Jesus com perguntas capciosas, maliciosas. E ele percebia que Jesus, com uma elegância ímpar, respondia colocando-os no lugar. Ó Senhor, a quem nós devemos prestar atenção? Ao reino de Deus, às suas palavras, ou ao nosso imperador? E ele, deixando a curiosidade, me deu uma moeda e pergunta: de quem é a esfinge que está nesta moeda? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquele menino prestava atenção em tudo isso. Ele acompanhava, estava atento. E num determinado momento, ele, na sua condição evolutiva, entendeu que para defender os necessitados, os pobres, para ser leal a Jesus, ele precisava sair à lida e ousadamente, destemidamente, defender aqueles que não tinham proteção. E com a sua força da juventude, com aquela força interior que ele trazia desde criança, ele passa a agir em favor dos mais frágeis. Mas
O seu comportamento chama a atenção daqueles que protegiam o governo. Esse moço vai dar trabalho. Ele desafia. Aí já era nem desafiar, era desacatar. Ele desacata César com esse comportamento. E começaram a acompanhá-lo. Começaram a vigiá-lo. E ele foi considerado uma pessoa nociva à comunidade. E num determinado dia, eles o prendem e o levam para Roma. O caminho, o destino era Roma. E por que o prendem? Para eliminar um foco de rebelião. Um possível foco de rebelião. Na verdade, ele nada tinha feito que pudesse ser provado como negativo. Mas aquele comportamento dele o tornava, entre aspas, perigoso para a governança da época. E ele é preso e, num determinado dia, amarrado com correntes, porque ele era forte e ele era corajoso, e eles temiam que ele fugisse. Então, amarrado com correntes, ele sai, junto com uma comissão, uma comitiva de soldados. Eles estavam todos a cavalo. Ele a pé, puxando aquelas correntes pesadas. E não era perto, era muito longe. Gastavam-se dias para chegar até a cidade de Roma. E lá foi ele. Lá foi ele, cercado. Eles paravam, desciam de suas montarias, lanchavam, davam a sobra para ele comer. E ele, calado, seguindo o caminho. Mas houve um dia e houve um momento que eles se aproximam de Roma. E quando eles chegam naquele promontóriozinho que vamos dizer assim, a entrada da cidade, e que ele chega ali, olha, ele começa a rir. Não, ele começa a dar gargalhadas. Ele ri. Ele ri muito. Os soldados olham uns para os outros. Ah, deve ser insolação. Tanto sol que ele tomou esses dias, cansado andando a pé. Ele está ficando perturbado. E ele ria, e ria, e ria. E um dos soldados se aproxima dele e diz: de que te ris? O que o faz rir tanto? E a resposta dele mereceu uma estocada, porque o soldado se sentiu ofendido com a resposta dele. Ele diz: eu rio, porque se para vocês, desonestos, que roubam, que matam inocentes, que destroem, que dizimam tudo o que vem de valor pela frente, que usam dessa prepotência que vocês usam diante das pessoas humildes, se para vocês Deus proporcionou essa coisa maravilhosa que eu estou enxergando, esta cidade tão linda, esta paisagem que encanta, se para vocês que são maus, Deus
deu a beleza desta cidade, eu fico imaginando o que me espera depois que eu morrer. O soldado, revoltado, bateu-lhe, jogou-o no chão, chutou-o e saiu revoltado de perto dele. Sim, ele não estava com insolação. Baseada na fé que ele possuía, na certeza da presença de Jesus, ele que sentou-se no colo, aliás, foi assentado no colo de Jesus. Ele que recebeu o carinho do mestre no momento de naturalidade, de amor. Ele que presenciou tantas dores, mas presenciou também tantos fenômenos de recuperação e de cura. Ele que pôde testemunhar a transformação de pessoas que, tocadas pela palavra do mestre, mudaram todo o seu comportamento. Então, ele não trazia apenas a fé de quem acredita, porque alguém falou que deveria acreditar. Ele trazia a fé daquela pessoa que estava ali como testemunha de tantas as coisas que ele havia presenciado. A fé dele era uma fé raciocinada. A fé dele era uma fé baseada em fatos. A fé dele era a convicção daqueles que acreditam, porque tem testemunhos, traz na alma a garantia de que aquele fato é verdadeiro. Essa era a fé daquele jovem que ali estava sendo levado para a prisão. A fé que permitia a ele, ao ver a beleza de Roma, do alto da entrada da cidade, imaginar que para os outros bons, que não eram capazes de pensar o mal ou fazer o mal, a beleza que eles usufruiriam seria muito maior do que aquela. E foi assim que ele, de castigo, não comeu porque ele respondeu mal. Talvez nem água deram, talvez deram um pouquinho d'água porque eles queriam que ele chegasse vivo. Eles queriam ter a alegria e o prazer de vê-lo entregue às feras, para ele aprender a respeitar aqueles que eram seus líderes. E foi assim que eles chegaram, depois de os soldados e os animais descansarem, eles retomam a marcha e chegam em Roma. Ele é levado para os corredores escuros da prisão e ali ficou. Ficou não muitos dias, porque já estava marcada uma festividade, para eles era festividade, de matar mais alguns cristãos inocentes para a vida, para eles criminosos, porque acreditavam na boa nova do reino de Deus. E aí, no dia do evento, no dia em que ele seria entregue às feras, ele sai de uma maneira mais separada dos demais, porque eles queriam que o povo visse a justiça sendo cumprida. Eles queriam que as pessoas se assustassem com o fato
da morte dele. Então, ele é levado e amarrado a um poste para que os animais ferozes, famintos, os destruíssem. Ele é levado, amarrado no poste, e ali ele fica. Fazendo um parênteses, o imperador era muito bom. Tão bom que resolveu fazer uma proposta que agradou a todos os que ali estavam. Aqueles que as feras não comessem, não matassem, seriam liberados. Grande favor faria o imperador, porque eles sabiam que as feras famintas, elas, sentindo o cheiro de sangue, elas dificilmente deixariam alguém sobreviver diante da presença delas. E ali estava ele, voltando à história, amarrado a um poste, vendo seus companheiros de alguns dias na prisão sendo destruídos, sendo mortos, e ele ali, firme, jovem, corajoso, de cabeça erguida, aguardando o momento que alguma fera dele se aproximasse. Mas as feras não se aproximavam. E uma delas chegou-se, aproximou-se e ele disse: agora eu devo ir. A fera chegou até, aproximou-se tanto, que chegou até a cheirá-lo. Mas, como se estivesse saciada, ela lhe vira as costas e fica mais à distância. Mas aquela fera que foi e ficou mais à distância, é como se ela tivesse dado um sinal às outras. Se ela recusou, alguma coisa poderia ter naquele homem ali amarrado que não convinha que elas chegassem para dele se alimentar, do seu corpo físico se alimentar. Então, as outras pessoas foram sendo mortas, seus corpos estraçalhados, e ele ali, amarrado a um poste, esperando o momento. E naquela condição, as pessoas que se encontravam na arena começaram a gritar. Eu fico imaginando hoje, num jogo de futebol, quando as torcidas começam a chamar pelo nome de algum jogador. E naquele momento, as pessoas que estavam na arena começaram a fazer o sinal de vida, porque se o imperador mantivesse o dedo para cima, estava salvo aquele jovem. Se ele virasse o dedo, aquele corpo que não tinha sido destruído pelas feras, seria destruído pelos soldados que ali estavam. Só que todos os presentes nas arquibancadas daquela arena começaram a gritar, de dedo polegar para cima, para que ele vivesse. Uma vez que havia uma promessa que aquelas pessoas que as feras não ferissem, não atacassem, seriam liberadas.
e todos gritavam com os dedos para cima para que ele vivesse. E o imperador titubeou. Alguns cochichavam no ouvido do imperador: mas ele é perigoso, o senhor não pode liberá-lo. Mas ele estava entre o perigo que aquele jovem representava e a palavra dele dada ao povo que liberaria. E ele, aos pouquinhos, ele estende o braço, sua mão fechada e o polegar já na posição estendida. Ele poderia virar para baixo, morte. E ele poderia virar para cima, vida. E o povo gritava, ele com o braço estendido, até que o compromisso daquele jovem falou mais alto do que a covardia que estava ali estabelecida. E ele então, num gesto repentino, já com a mão estendida, ele vira o dedo para cima e os presentes quase vão à loucura. Quase vão à loucura. Gritavam. E os soldados foram até aquele jovem, desamarraram-no, o tiraram da arena e ele pôde seguir a sua vida. Alguém que Jesus pôs no colo, até as feras do circo respeitaram a energia de amor que ele trazia em si, conectada a si, pela sua condição de ser alguém que trazia a marca do Cristo, como seguidor de Jesus, como aquele leal ao Mestre Jesus. Até as feras respeitaram. E ele é liberado. Ele é liberado e prossegue a vida. Nós nos lembramos da história dele e não vamos dizer o nome dele por um simples motivo. Essa história nos foi narrada por espíritos nobres, inclusive através do nosso querido Divaldo numa de suas palestras. Mas a história dele é considerado santo em outra religião, não é exatamente essa. E não nos interessa criar polêmicas com grupos que podem nos questionar por que a história que eles têm não chega até no circo. Desculpa, na arena, mas na história deles, ele é morto ali. Então, por isso nós deixamos de dizer o nome, mas é o menino que Jesus pôs no colo. E nós contamos toda essa história para falar para vocês sobre a libertação por amor. A palavra libertação, ela já é um composto que traz em si o significado maior dela. Libertação. Ação de se libertar. Então, libertação por amor. Aquele que age para se libertar. E só há uma forma que nós podemos nos libertarmos por amor. Na medida que conhecemos as leis
divinas, através do Evangelho de Jesus, que foi todo vivenciado, exemplificado, eu diria mais do que isso, ousadamente, eu diria traduzido para a nossa linguagem pelos espíritos nobres, através da doutrina espírita, nós começamos a despertar nossa consciência. E as leis divinas estão registradas em nossa consciência. Então, na medida que conhecemos as leis, na medida que ouvimos e identificamos os exemplos, não só de Jesus, mas os exemplos do nosso querido Allan Kardec, os exemplos dos espíritos nobres que passaram pela Terra, enfrentando desafios em nome do amor, em nome da lealdade a Jesus. Nós, baseados nos exemplos, baseados nos estudos, no aprendizado, só nos resta um caminho. Ter alegria de saber que nós temos e contamos com o amparo e com a proteção de espíritos luminares que nos assistem, que nos conduzem, que nos apoiam em todas as situações. E então, para nos libertarmos de todas as dificuldades que enfrentamos, mas nos libertarmos sem quebrar as correntes de forma violenta, simplesmente pelo prazer íntimo, pela certeza íntima de que não estamos sós, de que contamos com o amparo e o apoio desses espíritos, só há um caminho. O caminho da transformação, amando. Mudar em nós as atitudes que não estão conectadas ao bem. Se eu tenho mágoa, eu vou buscar numa transformação amar. Se eu tenho algum vício negativo, e geralmente os temos em maior ou menor escala, vamos lutar para transformar as práticas negativas em práticas positivas. Libertar-nos de muitos sentimentos que nos deixam presos ao chão. O sentimento de raiva, o sentimento de mágoa, a inveja. Alguém diz, não, inveja não tem, eu só tenho um ciúmezinho. Então vá lá, o ciúmezinho. Sentimentos que nos bloqueiam, às vezes, a caminhada. Sentimentos que nos adoecem. Quantas pessoas não passam a ter problemas sérios de pressão, descontrole de pressão alta ou baixa? Quantos não passam a ter problemas circulatórios? Úlceras, que muitas vezes se transformam até em tumores. Quantas pessoas não passam a ter problemas cardíacos sérios? Sabe por quê? Porque não perdoam. Porque carregam mágoa. Porque acham que são vítimas da falta de equilíbrio de alguém. E essas pessoas que não perdoam, que carregam mágoas, essas pessoas precisam se libertar. Se libertar das amarras do ódio, da mágoa, que as prendem ao chão, que as deixam pequenas diante da vida, diante até das pessoas, porque a gente passa a ser
uma pessoa meio intolerada pelos outros, porque a gente está sempre reclamando, sempre de cara ruim, sempre achando que não podia ser assim. Então nós precisamos nos libertar. Cortar essas amarras, mas sem a violência. Cortar as amarras, eu diria até mais do que cortar. Desfazer as amarras, desfazer os nós, a partir da nossa mudança de comportamento. É a libertação. É a ação de nos libertarmos de sentimentos pequenos que ainda nos prejudicam, que ainda nos fazem mal, que nos adoecem. E nós só seremos capazes de nos libertarmos desses sentimentos mesquinhos, dessas sombras que ainda cobrem a nossa alma. Nós só seremos capazes de nos libertarmos disso a partir do amor. Amar. Mas não apenas em falar eu te amo. Isso é exterior. Amar é nós podermos nos lembrarmos da pessoa que nos ofendeu, sem sentirmos repugnância, sem sentirmos uma vibração de revolta, sem sentirmos uma vibração de mágoa. Isto é se libertar com amor. Libertar-se com amor é eu poder parar no caminho por onde eu passo e ver a beleza das coisas, as flores simples que são cultivadas, e algumas não são cultivadas. Elas nascem às vezes até no muro, na pedra, elas conseguem encontrar uma reentrância e dali elas brotam. Elas brotam e nos enfeitam os olhos com um colorido e com um perfume sem par. Olhar para os olhos das pessoas. A pressa de hoje, a correria de hoje, nos faz conversar sem olhar um para o outro, porque nós estamos correndo para olhar o que está escrito no celular, no Zap Zap, e aí a gente corre para ver o que está no Zap Zap, e a gente não olha no olho de quem está à nossa frente conversando conosco. Olha nos olhos, e você vai ver a mensagem do outro, ou é de amor, ou é de pedido de socorro, ou é de insatisfação. Ame o seu semelhante que está próximo de você. Ame aquele que por algum motivo você não o conhece ainda. Olhe para ele, tente conhecê-lo, tente vê-lo. Vê-lo não com os olhos simplesmente físicos, mas com os olhos da alma. Veja-o, sinta-o e vamos tentar fazer. Como foi afirmado aqui hoje, aquele que esteve no colo de Jesus, até as feras respeitaram. Se nós conseguirmos um jeito de, sendo crianças espirituais, nos colocarmos no colo de Jesus, entre aspas, no sentido de nos aconchegarmos. Jesus, me ajuda, eu quero ser diferente, eu quero melhorar, eu quero amar de verdade. Jesus, me dá força, eu preciso me reerguer deste ponto de dificuldade em que eu encontro, em que eu me encontro. Eu não quero mais abrir minha boca para falar mal do outro. Eu não quero mais abrir a boca para criticar negativamente as pessoas. Eu não quero que meu olhar só veja o negativo. Eu quero que meu olhar veja o que é bonito, aquilo que é bom. Então, Jesus me ajude. Na medida que eu me torno humilde e peço socorro, Jesus me põe no colo.
E mais do que isso, toda essa pleia de espíritos nobres, que são aqueles que trabalham em nome de Jesus, são os emissários de Jesus, são os trabalhadores do Mestre Jesus. Eles se unem para nos defender das feras. As feras que muitas vezes, por instinto, pela nossa vibração, reconhecem que nós pertencemos, como dizem alguns espíritos, ainda no caminho da evolução. Eles dizem assim: esses aí são do Cordeiro. Quem sabe, na medida que as feras que são lançadas para nos agredirem, perceberem que pertencemos ao Cordeiro Jesus, elas vão se afastar e nos dar a chance de nos aproximarmos delas e elas aprenderem conosco que vale a pena amar, que nós nos libertamos porque amamos. E é possível a qualquer um se libertar por amor. A vocês, do Alta de Souza, o meu abraço, a minha gratidão, as minhas felicitações pelo aniversário. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, possa planificar esta casa de luz, de oportunidades redentoras, e que cada um possa olhar para o seu semelhante, assim que a pandemia nos liberar, olhar para o seu semelhante nos olhos e dizer com os olhos: eu amo você. O amor incondicional, o amor universal. Paz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Do livro Alta de Souza, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, Alta de Souza, capítulo Em Oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços. Dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era.